casa abandonada desabou no bairro Parque São Pedro, na região de Venda Nova. Aqui em Belo Horizonte, segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa em situação de rua ocupava o imóvel, mas conseguiu sair ilesa. Esse foi o quarto desabamento em apenas uma semana aqui na capital. Vamos conferir. Renato, os bombeiros foram acionados aqui para o bairro Parque São Pedro, em Venda Nova, após o desabamento desse imóvel no fim de semana. Segundo informações de vizinhos, minutos antes da laje ceder, um andarilho deixou o local. Ele estava ocupando o imóvel que havia sido abandonado há algum tempo, mas depois ele conseguiu alugar e estavam morando aí no barracãozinho. A gente vê que paredes cederam, também a porta foi arrancada e até a viga está dependurada ali. Foram os vizinhos que acionaram os militares, imaginando que esse andarilho estava debaixo dos escombros, mas por sorte ele não se feriu. Esse foi o quarto desabamento nos últimos dias, apenas aqui em Belo Horizonte. Assim que ele saiu, a laje afundou e caiu. Deu muita sorte, né? Muita sorte. Salvou a vida dele. Aí os bombeiros vieram, mas ele já não estava, né? Já não estava mais, já tinha saído já. E como é que ele é? Ele recolhe as coisas por aqui? Ele recolhe sucata e também ele é eletricista, ele mexe com a parte elétrica também. Faz uns biquinhos aí por aí, arruma um dinheirinho. Ele é gente boa, ele. Bacana. A informação que a gente tem é de que a Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto geológico para as 9 regionais, devido ao alto volume de chuvas que caem sobre a região. E a expectativa é de que até a virada do ano, esse volume de água não deve diminuir. O primeiro desabamento foi na noite de Natal. Uma casa caiu no conjunto Paulo VI, na região Nordeste. 4 jovens soterrados foram socorridos com vida. Uma adolescente de 15 anos, que estava entre eles, foi levada ao hospital com fratura na perna. 2 dias depois, na sexta-feira, outro imóvel desabou no bairro São Gabriel, também na região Nordeste da capital. A edificação de 2 andares estava vazia quando houve o incidente e ninguém se feriu. No sábado, uma casa desabou e matou 3 mulheres da mesma família, soterradas pelos escombros. O imóvel de 2 andares, no bairro Paraíso, na região leste, havia sido vistoriado pela Defesa Civil Municipal em julho de 2022. A Defesa Civil recomenda que os moradores prestem atenção ao grau de saturação do solo e aos sinais das construções para verificar riscos de queda de muros, de deslizamentos e desabamentos. Caso algum sinal seja observado, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para o número 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. Gente, essas ocorrências são muito tristes, né? Porque pior quando tem vítima fatal, como foi no bairro Paraíso, né? Porque, pelo amor de Deus, três senhoras mortas, isso aí não tem preço. Mas nos outros casos também é muito triste que a pessoa vai, investe ali, constrói, a gente sabe como é que é difícil construir e perde tudo em questões de segundos. Mas é a falta de estrutura muitas vezes, né? A falta de um engenheiro, as obras estão sendo feitas daquele jeito que dá, do jeitinho brasileiro. Não dá, gente, é muito perigoso, né? Eu sei que a realidade, o buraco é mais embaixo, mas a gente tem que, inclusive, cobrar do poder público que ajude as pessoas, né? Ajude com assessoria. Outro dia mesmo uma pessoa falou: Renato, por que as faculdades de engenharia não põem um estagiário para ajudar essas construções aí? Enfim, são medidas que a gente pode pensar para evitar esse tipo de situação. E a previsão do tempo, gente, para essa segunda-feira é de céu encoberto a nublado, com chuvas por vezes fortes, acompanhadas de raios e também rajadas de vento ocasionais a qualquer hora do dia. Então, meus amigos, tá chovendo de com força. Em Belo Horizonte, os termômetros devem ficar entre 17 e 25 graus, com umidade relativa do ar em torno de 70%. Olha, agora tá 76%, nubladaço. Mais cedo ou mais tarde vai chover, né, gente? Mais cedo ou mais tarde vai chover, então todo cuidado é pouco. E por falar nisso, essa ocorrência no bairro Paraíso, zona leste da capital. A zona leste está de luto, né? 3 idosas morreram soterradas após o desabamento de uma casa de 2 andares, como eu disse, no bairro Paraíso. A Defesa Civil identificou riscos em outros 4 imóveis próximos ali ao local. Vamos conferir. A casa foi toda ao chão, só sobraram os destroços. Os bombeiros conseguiram resgatar 3 corpos em meio aos escombros. Tânia, de 60 anos, e Maria Helena, de 80, moravam no andar de cima. Fátima, de 70, morava com o filho que trabalhava no momento.
De acordo com os vizinhos, as vítimas haviam acabado de voltar da igreja. Pessoas ótimas, pessoas de Deus, né? Eram evangélicos, pessoas de Deus, pessoas boas de coração. Neste lote haviam 2 casas. A dos fundos desabou. A Defesa Civil esteve aqui em 2022 e durante a vistoria constatou infiltrações e rachaduras no imóvel. Por isso, notificou os moradores para que procurassem especialistas para reforçar as estruturas devido ao risco de desabamento. Após a tragédia, a Defesa Civil fez vistoria na região e identificou riscos em 4 casas próximas do desabamento. O imóvel no mesmo lote foi totalmente isolado e outras 3 casas tiveram cômodos interditados. Por enquanto, eles vistoriou a casa da frente também, onde caiu o prédio, disse que não tem problema, né? Que a pessoa pode continuar morando lá. Agora as outras casas, eles não falaram nada não. Ninguém está escape de acontecer as coisas, né? De uma hora para outra pode acontecer, mas a gente fica atento, né? Nossa Senhora, uma tragédia com T maiúsculo, né? As vítimas Maria de Fátima Santiago, Tânia Lúcia Ferreira Santiago e Maria Helena Ferreira serão veladas e enterradas hoje à tarde no Cemitério da Saudade, que inclusive fica pertinho, né? O Cemitério da Saudade é pertinho de onde aconteceu essa tragédia ali no bairro Paraíso, no coração da Zona Leste. Vamos ver as imagens ali, não sobrou nada. Ali, não sobrou nada, uma área de encosta, né? É uma área de extremo risco. Com esse tanto de chuva, o solo vai ficando encharcado, é o famoso risco geológico. E a construção precária, frágil, né? É claro, pessoas humildes. Mas, gente, o imóvel tinha sido condenado em 2022 pela Defesa Civil. Até onde a gente sabe, nenhuma obra de melhoria foi feita. Não dá para pagar para ver, gente. Ah, Renatão, mas eu vou para onde? Não sei, né? A gente primeiro sai, que em primeiro lugar a vida. Depois a gente corre atrás das outras coisas. Porque depois, se você morrer, né? Como é que vai correr atrás? Fica a tragédia para todo mundo. Então, gente, não paga para ver, né? Sobre esses acidentes, 4 nos últimos dias, né? Você vê, 4 imóveis desabaram nos últimos dias. Infelizmente, a tendência é que isso possa continuar. Então, sobre esses acidentes, essas tragédias, fomos ouvir os especialistas, né? Alterosa alerta te informando, que indicam cuidados para os moradores ficarem atentos. Vamos ouvir primeiro o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais. Vamos conferir. O solo, nessa época do ano, que é a época do período chuvoso, ele fica um solo mais instável e mais com pouco suporte, vamos dizer assim, devido ao encharcamento desse solo. E geralmente esses imóveis, eles são construídos, que estão com esse tipo de problema, eles são construídos em encostas, né? Esses imóveis, eles teriam que ter uma sondagem de terreno para saber qual tipo de fundação seria a fundação ideal para eles. Assim como teria que ter também um cálculo estrutural, ainda mais tratando de imóveis de 2 pavimentos. Os imóveis podem apresentar trincas que antes não existiam, as trincas existentes elas podem se alargar, ficar maiores. Você tem também o problema de janelas e portas que podem emperrar. Você tem o solo, às vezes, o piso do imóvel, pode acontecer que pode ter algum tipo de recalque, afundamento, pode ter um tipo de estufamento nas lajes, os rebocos, os revestimentos começam a se saltar e você também tem problemas de estalos na estrutura. A estrutura começa a estalar, é sinal de que alguma coisa não está bem. Então vocês ouviram, né? Começou a aparecer trinca, rachadura, estufamento, fica igual, né? Em alto relevo, assim. Tem algo de errado. E aí começou a estalar, você tá dormindo lá, aqueles barulhos, parecia que tem fantasma, né? Mas o imóvel está, Não paga para ver, gente. Liga no 199 Defesa Civil urgentemente. Se isso está acontecendo agora na sua residência, meu amigo, não paga para ver. A gente não ganha da natureza, né? E engenharia, né? Engenharia é matemático. Se o trem não tem a estrutura adequada, vai cair, gente. Você pode saber, infelizmente, né? Então vamos ouvir também agora o gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA. Vamos ver o que o CREA tem para falar. No período chuvoso, nós devemos redobrar a atenção nas obras e reformas de construção civil.
É neste período que os riscos à segurança das pessoas aumenta significativamente. É fundamental que toda obra ou toda construção tenha um responsável técnico. É este profissional que vai garantir o cumprimento das normas, que irá supervisionar os serviços e também tomar todas as medidas preventivas para evitar acidentes. O CREA Minas disponibiliza em seu site oficial uma consulta pública e gratuita, onde qualquer pessoa pode verificar a habilitação legal daquele profissional que se pretende contratar. Uma obra sem responsável técnico é uma irresponsabilidade e traz risco à vida das pessoas. Gente, o CREA, também falando da importância do engenheiro, e claro, um engenheiro regularizado, né? Não um engenheiro tabajara, né? Engenheiro de Assunción, não, tem que ser um engenheiro, né, ali, enfim, que tem o conhecimento mesmo, né? Que tem a formação. Renatão, mas a vida real é mais diferente, né? A gente não tem condição de contratar um engenheiro. Bom, mas não dá, gente, né? Eu sei que a vida real, o buraco é mais embaixo, né? A grana não tá fácil para ninguém. Mas a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque é a nossa vida que está em jogo, né? A gente vê a pessoa construindo o imóvel, bate uma laje, depois bate outra. Aí fica 3, 4 andares sem uma viga, sem uma estrutura mesmo de sustentação e às vezes num terreno de risco. Você viu ali no bairro Paraíso, né? Atrás, na encosta, tem a imagem ali. Essa imagem é chocante, porque mostra aí a fragilidade do imóvel, porque não tem ali uma sustentação, né? E com a chuva forte, vários e vários dias, então era uma tragédia anunciada. E, infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. Então você, meu amigo, você, minha amiga, mora em área de risco, não paga para ver, não, pelo amor de Deus, gente. É a nossa conscientização aqui no Alternativa Alerta.